da Avenue para conversar com a gente agora, para a gente falar mais sobre este assunto. Muito bom dia para você, Zanin. Seja sempre muito bem-vindo. Olá, bom dia, Sara Vale. É sempre bom estar aqui com vocês e parabéns pelo prêmio, né? Fiquei sabendo recentemente, é muito bom. Obrigada. É sempre bom estar conversando aqui com vocês. Obrigada, agradeço. Sempre bom para a gente também aprender aqui cada vez mais. Eu falo que eu estou aqui, o prêmio só fui lá receber só, mas é de todo mundo que está aqui por trás das câmeras, todo mundo que ajuda a construir a BMC News, vai colocando ali um tijolinho. Agradeço você também que está sempre aqui com a gente. Zanin, para a gente começar, né, eu queria trazer um pouco mais sobre as questões aí da economia americana. Mais cedo a gente estava até falando aqui, com o Marco estava falando um pouco mais sobre quais devem ser aí os próximos passos em relação ao Fed. É uma grande expectativa hoje para a fala de Jerome Powell. Queria entender um pouquinho mais a sua visão diante dos números, né? A gente trouxe a ADP, tivemos um PIB aí mostrando, né, uma força da economia americana. Enfim, como que você traz a sua leitura para a gente comentar um pouco mais sobre o assunto do dia daqui a pouco, que é a fala dele? Show. Eu acho que é importante a gente ressaltar a primeira coisa, que a economia americana, ela cresce, então ela está forte, como os dados bem apresentam, mas a gente tem certos setores ou certos segmentos que estão um pouco mais cambaleantes. Nesse sentido, a gente vê um cenário mais desafiador para 2023, que a gente já está vivendo em 2022. Primeira coisa, uma inflação acima da média histórica, que vem arrefecendo sim, mas que deve se manter pelo menos em níveis relativamente elevados. Taxa de juros dos Estados Unidos também deve manter relativamente elevada. A gente espera, principalmente nesse discurso do Jerome Powell, que a gente tenha alguns sinais que vai realmente só aumentar a 0,5, como o mercado futuro projeta, ou se a gente já vai para 0,75. Por fim, mais relevante para as empresas, o cenário está mais difícil. Os juros estão impactando, as pessoas estão consumindo menos, existe menos dinheiro livre no mercado, menos estímulos monetários, e com isso a gente tem que fazer melhores alocações de recursos, escolher os ativos que são mais eficientes operacionalmente. Dito isso, o mercado está mais difícil, está mais complicado. A gente vai ver o que o Jerome Powell vai falar sobre a economia. Se a gente começa, de repente, até a pensar em, daqui a pouco, reduzir juros. Elon Musk soltou um tweet recentemente falando exatamente que espera que os juros comecem a cair, porque senão a economia americana vai entrar em uma recessão. O próprio mercado está preocupado hoje mais com recessão do que inflação. A gente mudou um pouco esse paradigma e a gente tem que ficar de olho se a economia americana daqui a pouco vai aguentar com esses juros tão elevados por tanto tempo ou se a gente precisa começar a baixar juros logo para estimular a economia de novo, que é a maior economia do mundo, e a gente sabe que quando o motor dos Estados Unidos acelera, a gente tende a sentir efeitos também no Brasil. Ô Zanin, muito bom dia. Bom dia. Eu vou aproveitar aqui também e te dar os parabéns também, né, publicamente. Não te dei os parabéns aí pela agora o CFA Society aí, ó, essa tão nobre qualificação aí. Parabéns aí. Muito esforço, muito né, muito estudo. Foi difícil, mas foi bom. Ah, com certeza. É um reconhecimento, né? O Zanin, falando um pouquinho, voltando aqui para a Bolsa, associando, a gente até está vendo aí desde o low, até se você me corrige o valor, mas a Bolsa Americana já subiu mais de 10%, né? Então sempre fica aquela dúvida, temos fundamentos, temos argumentos para acreditar que a Bolsa já passou pelo pior em termos de Bolsa mesmo, S&P 500, ou será que foi um respiro, o famoso respiro dentro do bear market, olhando para a temporada de balanço, para os resultados, para o macro, tentando comparar aqui com os investimentos em ações, que você deve receber essa pergunta todos os dias, né? Será que está na hora de acelerar os investimentos em ações? Já chegou no low, né? Ou foi um respiro? A gente pode voltar a ter novas quedas? Primeiro, obrigado pelo elogio, né? Também é um analista experiente há um bom tempo, então é sempre bom ouvir as palavras. E com certeza, acho que a gente tem uma forma, a gente já conversou várias vezes pessoalmente, né? A gente tem uma forma similar de olhar, e o principal é que hoje o mercado ele está mais difícil e que não é todas as empresas que vão subir. Agora a gente tem que começar a fazer mais o stock picking, fazer mais a seleção de ativos, Perfeito. Porque não vai ter Banco Central, não vai ter estímulos monetários, não vai ter juros baixos, pelo menos num curto período.
e na falta de catalisadores que façam que o mercado suba de forma generalizada, a gente vai ver aquelas empresas que são operacionalmente eficientes e que conseguem gerar retorno aos seus acionistas, pelo menos se mantendo ou até subindo, se recuperando, e aquelas empresas que ainda não apresentam bons resultados, bons lucros e que consigam crescer mais, essas vão acabar sofrendo. A gente teve um dado bem interessante, recentemente a CrowdStrike apresentou os resultados ontem pela noite, e os números vieram acima das expectativas. Contudo, é uma empresa que teve lucro líquido apenas um trimestre. Ela ainda tem dificuldade de gerar fluxo de caixa. Então, por mais que o setor de cybersecurity seja um setor bom a longo prazo, que demonstra crescimento e projeções boas, perspectivas futuras interessantes, por mais que a CrowdStrike seja líder nesse segmento, seja uma empresa que consegue capturar boa parte desse mercado, ainda assim ela encontra dificuldades financeiras. E o mercado está penalizando o ativo. Hoje as ações estão caindo 17%, desde a máxima cai acima de 70%. Uma empresa que provavelmente vai existir nas próximas décadas. Por quê? Porque o mercado hoje quer um preço razoável, quer um preço que tem um valor justo importante. Então eu acho que, assim como no mercado brasileiro, diversas empresas estão sofrendo por causa de dúvidas e incertezas, mais por questões políticas, no mercado americano o desconto é simplesmente pelo valor. Empresas caras que não entregam resultado não vão se valorizar. Empresas que estejam mais baratas e que entregam resultados estão tendo boas performances. Esse ano a gente vê diversas empresas, Coca-Cola, Procter & Gamble, subindo enquanto todo o mercado cai. Por quê? São empresas estáveis financeiramente e que estavam a valuations razoáveis. Nesse sentido, elas destoam e o que a gente acredita é que vai continuar acontecendo é exatamente isso. Empresas destoando porque têm bons números e empresas que ainda não são tão boas e eficientes podem cair ainda mais. Tá ótimo. Ô Zanin, e aquela pergunta que eu tenho recebido, você também tem recebido muito em relação à atratividade dos bonds, né, da renda fixa, né, aí nos Estados Unidos, principalmente os bonds, no sentido que aqui no Brasil, até a gente falando um pouquinho antes com o Gustavo, né, falando de Brasil, a gente teve um estresse muito grande no pré-fixado, enfim, na curva de juros, e não está cedendo, né? A gente teve uma queda nos últimos dias, né? Voltamos, mas ainda a patamares muito altos, né? Como é que isso também tem se traduzido, essa percepção de risco do Brasil em relação nas expectativas do retorno, né, dos títulos das empresas aí negociadas brasileiras, né, negociadas nos Estados Unidos? Então, porque só para fazer um education aqui, né, se existe essa relação aqui, sobe a nossa taxa de juros, ou empina a nossa taxa de juros, também os bonds também tendem a apresentar maiores taxas, estão mais atrativas nesse momento, né? Perfeito. Então, assim, para dar um exemplo bem concreto disso, a gente teve, nos últimos semanas, exatamente uma recuperação das bolsas de valores, porque a curva americana caiu. As perspectivas de preocupação com inflação e que os juros vão se manter elevados reduziram. Isso foi bom para o mercado, que é um cenário totalmente antagônico do mercado brasileiro, que acabou sofrendo e subindo mais. Nesse sentido, a gente vê exatamente no mercado de bonds, onde grandes empresas, Apple, Google, Amazon, já tiveram suas taxas caindo. Então, hoje em dia, você já não consegue mais bonds com taxas de 5%, 6%, 7%. Já as empresas brasileiras estão tendo que emitir recursos no exterior a taxas de 8%, 9%, 10% em dólar, que é um indexador ainda mais caro para uma dívida das empresas locais. Então, assim, demonstra um desalinhamento entre duas economias, porque uma já poderia começar a cair juros e talvez esses bons a gente não consiga taxas tão elevadas por mais tanto tempo. Hoje em dia, na nossa visão, existe uma grande oportunidade de comprar bonds, empresas de renda fixa nos Estados Unidos, dívida corporativa ou mesmo tesouro americano e conseguir um 4%, mas por curto prazo, pegar investimentos de 2, 3, 5 anos. Agora, investimentos mais longos já não tem renda fixa pagando tão elevado, porque a economia americana é uma economia mais resiliente, mais segura, que os investidores preferem alocar capital.
Então, hoje a gente ainda entende que existe uma grande oportunidade na renda fixa no curto prazo, que está pagando taxas muito boas, mas elas não devem continuar por muito tempo e elas já começaram a cair. A preocupação é se não vai cair muito mais rápido e daqui a pouco a gente vai voltar a ter renda fixa nos Estados Unidos com taxas de 2, 3, 1%, e não mais 4, 5, 6 como a gente tem hoje. Uhum. Zanin, posso fazer uma pergunta totalmente fora aqui do contexto? Claro, não sei, depende. Você vai votar numa fria ou não? Ainda não, né? Daqui a pouquinho. A pergunta é a seguinte, eu tive uma preocupação muito grande no final de semana quando eu vi aqueles protestos na China, né? Durante o final de semana. E aí eu queria entender o seguinte, vocês que estão muito mais próximos em relação à opinião, ao governo americano, como é que foi a percepção do governo? Porque parece que as bolsas não reagiram, não quiseram comprar nenhuma piora desse tipo de relação, né? Então, assim, são protestos que não são tão comuns assim na China, mas as bolsas, particularmente, principalmente a americana, não reagiu. A gente viu algumas falas ali do Biden, então eu entendesse justamente isso, né? Como é que foi a preocupação, a movimentação, se esse assunto já perdeu força, né? Mas eu tive uma preocupação muito grande, falei assim, segunda-feira tudo vai ficar muito ruim, né? E não foi tão assim, né? Não foi tão mal visto assim. É que assim, a gente tem que olhar por dois lados, né? O que a gente tem visto, principalmente algumas declarações do governo americano, algumas declarações da Apple, porque as suas empresas estão sendo impactadas. Perfeito. Diversos dos protestos são em fábricas da Apple, que está com uma demanda acima da média. Dezembro é um mês onde eles mais vendem, e com as fábricas parando, eles não conseguem entregar produto, que acaba sendo ruim para os negócios. Então a Apple tem declarado isso, que tem feito tudo para tentar ajudar os trabalhadores a resolverem esses problemas. Só que a gente sabe que a empresa não tem muito o que fazer nessa linha, né? Eles podem dar vacinas internamente, mas se o governo quiser fechar uma fábrica, ele fecha do dia para a noite. Dito isso, a gente viu as ações, na verdade, até se recuperando, tá? Se a gente olhar só as ações asiáticas, a Alibaba, por exemplo, ontem subiu 5%. Então, assim, apesar da notícia ser ruim, o que o mercado entende? O que a gente tem ouvido? Que a população chinesa está se rebelando um pouco com essas medidas do governo. Né? Para ter uma ideia, por exemplo, a China é o maior mercado do mundo para assistir a Copa do Mundo. Eles estão assistindo a Copa do Mundo como a gente, eles gostam de futebol. O presidente Xi Jinping diz que gosta de futebol e tem tentado colocar esse mercado cada vez mais forte na China. Só que eles assistem a Copa do Mundo e eles veem todo mundo sem máscara e bem, sem precisar ter esses mesmos problemas e não tendo mais política de Covid-0, e de repente lá dentro eles estão em lockdowns, em áreas gigantescas. Então a população já começa a ver que o mundo inteiro conseguiu sair desse problema e eles ainda não. E começam a culpar o governo. Além disso, a gente teve o terceiro mandato do Xi Jinping recentemente anunciado, que não foi bem visto, eles não esperavam que houvesse isso, e caiu como um golpe muito grande para a população. Então o mercado, o que ele viu? Que daqui a pouco, com a população se rebelando, a gente pode ter uma abertura maior de mercado, uma liberdade menor. Essas diminuições de restrições, o governo acaba tendo que fazer, são boas para a economia. A gente precisa que o motor chinês ajude a economia a crescer. E a gente está vendo o governo fazer medidas totalmente contrárias. Então, a partir do momento que a população começa a se rebelar, isso pode fazer com que o governo mude a sua postura, isso pode ser bom para o mercado, e não à toa que as ações chinesas subiram. Mas aquela história que a gente diz, Google, Apple, Amazon, não está nem aí para quem vai ser o presidente, por exemplo, da China ou do Brasil. São empresas globais que têm receita global, e o mercado chinês é um mercado importante para elas, sim, mas não necessariamente vai fazer com que a empresa pare, e o que mais importa é realmente juros, inflação nos Estados Unidos e crescimento, mais até do que questões políticas na Ásia. Bom, posso entrar aqui nessa conversa? Vou colocar um pouco de, como diz meu
meu companheiro aqui, fogo nesse parquinho, como diz Marcos Saravalho, já que a gente falou de Apple, só para trazer aqui um outro assunto, né? Tava lendo Elon Musk sempre causando, né, polêmicas aí, e ele trouxe colocando ali Tim Cook contra a parede, né, em relação, poxa, se a Apple realmente tirar o Twitter ali da loja de aplicativos, né, para fazer o download, será que eu vou ter que criar um smartphone, né, que seja aí não preciso da sua permissão, na verdade, né? Quis meio que dizer assim, resumidamente para o Tim Cook, né? Olha, se você não colaborar, eu construí um foguete, eu não vou construir um smartphone. Será que essa questão muito polarizada aí dos grandes, né? Tanto Elon Musk, Tim Cook em relação à Apple, será que isso pode trazer alguma consequência? Na hora que ele trouxe aquele tom de fazer um smartphone, será que a Apple se sente ameaçada ou Zanin, em relação ao homem construir um foguete que dá ré, né? Nem a NASA fez, né? Perfeito. Eu acho que assim, a Apple nunca teve uma briga, digamos assim, pública tão forte e com uma pessoa tão caricata como Elon Musk, né? Todo mundo sempre soube que os sistemas, tanto iOS como Android, Google e Apple, sempre foram extremamente relevantes na decisão dos preços. Não à toa, por exemplo, Facebook, Snapchat, Pinterest, todas as plataformas utilizam o sistema iOS. Sim. E sofreram muito com as mudanças recentes de políticas internas. E o próprio Mark Zuckerberg sempre disse que ele estava refém. E por que ele queria fazer o metaverso? Porque ele queria fazer exatamente o sistema do futuro e ele deixar de ser dependente de Apple e Google, porque eles que definem os preços, eles que definem a taxa internamente e eles que podem tirar as plataformas do dia para a noite. Diferente deles, que são um pouco mais políticos, Elon Musk claramente não está muito preocupado em ter papas na língua, né? E ele sabe que 30% da receita do Twitter, tudo que o Twitter fizer, eles vão perder 30%, o que é uma fatia gigantesca, se a gente parar para pensar. E apenas a Apple consegue manter isso e Google, porque se a gente pensar qualquer franquia hoje em dia que ganha 30%, seria absurdo, uma rentabilidade muito grande. Então o Elon Musk está querendo comprar essa briga e a vantagem dele é que se ele compra essa briga, outras plataformas também compram, porque todo mundo sempre se rebelou contra esse sistema, mas aceitava porque não tinha escolha. E eu acho que ele pode, a grande preocupação é ele desencadear um efeito em cadeia, porque de repente vamos dizer que a Apple decide punir Elon Musk e tira a plataforma do ar, muitas outras vão ficar com medo e também vão tirar e vão tentar se rebelar. Talvez isso possa até entrar para a corte americana e assim por diante. Mas eu acho que é mais essa preocupação com relação a daqui a pouco um motim de diversas empresas e como que a Apple vai conseguir lidar com isso, mas fazer um celular, entrar nesse mercado, eu acho que já é um passo adiante muito grande, né? Tudo bem que Elon Musk gosta de grandes desafios, né? O próprio aplicativo The X, né, que seria o Twitter do futuro, que é similar aos produtos chineses, né, que é um aplicativo com tudo junto. Pode acontecer, mas assim, é uma batalha para definitivamente anos, se não décadas, para conseguir chegar nesse objetivo. Eu acho que fazer um celular novo é melhor ele se preocupar primeiro com os carros que já estão com dificuldade de produção, para depois ele ir num mercado que ele não está nem um pouco acostumado. O post dele, só para trazer aqui, foi na data do dia 28, né, de novembro. Ele fala aí que a Apple praticamente parou de anunciar, né, o Twitter, enfim. Eles odeiam a liberdade de expressão na América. Deixou uma pergunta ali, né, meio provocativa no ar. Ele gosta de causar, né, a gente sabe, né? Acho que o Elon Musk, ele acordou assim, ele acorda e fala, se não for para causar hoje, eu nem saio de casa. É bem típico, né? O cara chegou com uma pia lá no Twitter, carregando na mão, poxa vida, que esperar, né? Eu particularmente acho que essas provocações aí, ele nunca blefa também, né? Tem que, de repente, ele tá desenhando já aí o novo smartphone aí para combater aí, vamos ver, não sei. Foi lá e comprou a rede social, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? Talvez tá aí, ó, só pra provar aí.
Mas assim, eu acho os dois que twitters dele, os tweets. Mas me preocupa ele, de repente, fazer um movimento das outras plataformas também se rebelarem contra a Apple, porque é uma taxa muito elevada e ele está certo em fazer isso. Só que ninguém nunca teve força, nunca teve um Elon Musk que foi lá e falou isso. Então eu acho que para a Apple até isso é bem mais preocupante, mas eu pensaria em outros casos antes ainda de um celular. Eu acho que é mais daqui a pouco até uma migração de plataformas. Todo mundo daqui a pouco indo apenas para o Google, mas é difícil, né? Porque, não sei vocês, mas eu uso iPhone e eu não estou afim de voltar para o sistema Android. Eu apanho, né? Eu também só uso, infelizmente, na hora que eu vou pegar um outro aí, eu fico igual computador, assim, eu não sei nem onde... É tanto tempo que a gente acostuma, mas é tudo uma questão de hábito também, né? Mas eu apanho. Quando eu vou para um outro sistema, realmente é mais difícil mesmo. Ô, Zanin, só para a gente encerrar, então, queria trazer sua visão para hoje, né? Temos aí a fala do Jerome Powell daqui a pouco, mais tarde. É 3 da tarde? Eu tô até meio perdido no horário. É logo depois da divulgação, né? É 3? Perspectivas aí para o dia de hoje. Então, a gente leu a ata e claramente assim, o Banco Central americano está muito preocupado com a inflação e é o objetivo deles, né? A gente tem que lembrar que o mandato do Banco Central é desemprego e inflação. Desemprego demonstra certa resiliência, apesar de ter aumentado um pouco recentemente, o mercado de trabalho ainda está forte e a preocupação do Banco Central é diminuir os juros. A autoridade máxima do Banco Central, ela sempre tem que ser um pouco mais o que a gente chama de hawkish, né? Um pouco mais firme e dizer que vai vai entrar contra os juros e vai impactar negativamente o mercado de forma generalizada. Só que assim, a gente também sabe que a reunião é daqui a mais ou menos 12 dias, né? A gente está falando 15 dias. Então, assim, eles podem ainda dar algumas pistas para o mercado de que eles vão subir 0,5% apenas na próxima semana. Normalmente eles fazem isso. O Banco Central compra a ideia dos juros praticamente uma semana antes. E a gente tem dados de inflação que vão ser divulgados aí nos próximos dias. Então, eu acho que esse discurso do Powell ainda vai ser um pouco mais hawkish. Ele vai dizer que eles vão combater a inflação de qualquer forma, o que indica um 0,75%. Mas a própria ata, próprios diretores, já está todo mundo mais inclinado para o 0,5%. E aí, a partir do momento que a gente tem dados nas próximas semanas que já indicam que a economia está desacelerando muito, que a inflação está desacelerando, ele pode vir a público e dizer, ok, a gente vai começar a reduzir esse aumento de juros, de novo, ainda sendo hawkish, ainda dizendo que pode manter vários aumentos de 0,5%, mas o mercado que acaba apostando nisso e colocando dinheiro nos juros futuros já espera que a gente vai ficar entre 4,75, 5, no máximo 5,25, a partir dos dados que a gente já está vendo hoje, né? Maravilha, Zanin, muito obrigada, sempre um prazer poder falar contigo. Prazer, obrigado pessoal, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.